Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Cristo vive em mim. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje vivemos segundo o Teu Espírito Santo e podemos anunciar a Tua palavra que nos limpa todos os dias e nos deixa alvo como a neve. Senhor, que seja o Teu Espírito Santo nos guiando, direcionando e ensinando a cada dia a viver segundo o Espírito. Amém. Irmãos, nós tivemos uma oportunidade aí de estar ministrando alguns dias e nós estamos ministrando sobre os 3 inimigos do crente. O primeiro que nós ministramos o primeiro inimigo foi o diabo. Depois o presbítero Edivaldo, ele ministrou que o segundo inimigo é o mundo. E hoje nós vamos para o terceiro e último inimigo, que é a carne, que está em Romanos 8:12, que diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? A carne é considerada o pior dos inimigos do crente. Isso se deve principalmente à sua localização geográfica, sabia disso? Porque ela está entre o corpo e a alma. E também pela sua sutileza, né? A sua facilidade, ela é declinada ao pecado. A carne é como um animal feroz que se agacha, que se esconde antes de atacar. Sabia disso? Seu perigo se intensifica na atitude do seu hóspede, seu hospedeiro, né? O crente. Então, pela regeneração, o crente passa a ser a morada do Espírito Santo. E o seu desafio a partir daí consiste em viver permanentemente sob a direção do Espírito Santo, de renúncia do ego, da crucificação do velho homem. Mas o Espírito nos assiste a todo momento. O Espírito nos fortalece e ajuda. E no final, nosso esforço será recompensado com a vida eterna. Glória a Deus. Não podemos viver no Espírito e na carne, e viver na carne ao mesmo tempo. E o cristão que busca santificar-se deve manter a sua vontade sujeita a Cristo e fazer o quê? Esmurrar o seu corpo, esmurrar a sua vontade, para que o fruto do Espírito se manifeste naturalmente. Isso é maravilhoso, não é verdade? A palavra carne significa, segundo o dicionário bíblico, o estado não regenerado dos homens, o lugar do pecado no homem, o elemento mais baixo e temporário nos cristãos. E outra definição é a natureza humana caída, corrupta, de antes da conversão. Ou seja, a nossa carne é corrupta, o nosso coração ele é corrupto. E isso é horrível para a gente. Então, o que é viver segundo a carne? Manter uma conduta ou um procedimento de acordo com a antiga vida de pecado, ou de antes da regeneração. João, ele afirma que quem continua na vida de pecado ainda não conheceu a Deus. Quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, ele nos liberta da corrente do pecado que nos mantinha preso em Satanás. Sabia disso? Jesus Cristo ele declarou que
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que ele quis dizer com isso? Que precisamos assumir um compromisso verdadeiro com ele. Que devemos dizer não ao velho eu, ao velho homem. Cortar de nossa vida tudo o que não combina com Deus. Sabia disso? Então, a Escritura declara, porque o que semeia, lá em Gálatas 6, 8, declara, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. E isso quer dizer que se optarmos por viver para nós mesmos e não para Deus, de maneira dissoluta e conforme as obras da carne, o resultado será o quê? A perdição eterna no inferno. Terrível, não é verdade? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele aconselha-os: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O termo grego para fazer morrer é nexorate, e significa o mesmo que apodreça-te, não torne a existir, desapareça. Nosso velho homem, com suas compaixões, deve permanecer crucificado, deve desaparecer. Sabia disso? Deve estar crucificado com Cristo. Conseguiremos vencer esse terrível inimigo chamado a carne ao nos submeter ao nosso mais próximo e amoroso amigo, o Espírito Santo. Na vida do crente, o pecado nasce da sua falta de consagração a Deus, de santificação. Sabia disso? A inclinação pecaminosa se manifesta nas suas mais variadas formas, com a prostituição, com a avareza, com a idolatria, com a fofoca, com a inimizade, com a divisão, divisão na empresa, divisão no governo, divisão na igreja, divisão na família. Então, Jesus, ele nos ensina, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 20, muito interessante. Disse Jesus: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Na verdade, tem gente que é soberbo, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Foi isso que Jesus disse. Então, o que eu quero deixar aqui? Não deixe a sua carne ela tomar, ela como uma gangrena, como um câncer, tomar o seu espírito. Pelo contrário, deixe o seu espírito dominar a carne, tomar a carne e viva uma vida de santidade. Então, vença esses 3 inimigos que nós falamos. Primeiro foi o diabo, segundo o mundo e terceiro a carne. Amém? Vença esses 3 inimigos. Ah, pastor, não me lembro. Fácil. Vai lá no nosso canal da igreja no YouTube e ouça, né, novamente todas essas ministrações. E vença o diabo, que ali tem toda a direção para você vencer o diabo. Depois tem toda a direção para você vencer o mundo e toda a direção para você vencer a sua carne. Amém? Então, guarde essa palavra em um lugar onde não estraga, no seu coração, amém? E seja crucificado com Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Viva em nós. Viva em nossa vida, em nossa família. Reina sobre a nossa carne. Porque queremos ter uma vida espiritual. Queremos ter uma vida como o Senhor entregou a sua vida ao Pai, para usá-lo aqui na terra, Senhor, para sermos um, como o Senhor é, como o Senhor é. O nosso pedido hoje é esse, Senhor. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Amém.